Olá! Estou aqui começando essa live que está me deixando feliz por si só por ela acontecer. É uma live que eu avisei hoje para vocês e avisei também no dia que eu fiz uma postagem sobre ansiedade. Então, essa live é com uma pessoa muito querida para mim e que várias pessoas queridas gostam também. E bem-vinda, Elefantes 21, Ana Coutinho, Cláudia Morazone, Fernanda Casati, eu acho. Todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema que que é bem comum aqui do perfil das pessoas quererem saber sobre saúde mental, mas principalmente com foco em ansiedade. E quando eu fiz o post sobre ansiedade, foi uma busca bem bacana, as pessoas queriam saber mais, queriam live sobre isso. E agora a gente vai fazer a apresentação dessa live. Apresentar ele, me apresentar. Oi, Jefferson, tudo bem? Oi, gente. Oi, Ariane, tudo bem? Tudo bem. Então tá joia. Eu vou me apresentar porque tem um monte de gente que eu não conheço aqui, provavelmente te conhece, e vai acontecer o contrário também. Tá Então, acho que joia. essa apresentar vai ser bom. Tudo bem. Gente, meu nome é Ariane Oshiro, para quem não me conhece, está aqui. Eu sou educadora parental, facilitadora de comunicação não violenta, mãe do Pedro, aluna de psicologia. Acho que os dois últimos itens são os que eu mais estou gostando de ser ultimamente. Mais do que os primeiros. Estão me trazendo muitas paixões, a maternidade e essa nova formação. E eu estou muito feliz do Jefferson estar aqui. Para falar desse tema, ele ter aceito o meu convite. Várias pessoas que eu conheço gostam dele, eu também gosto. E aí, gosto. Tá bom. Então agora eu vou passar para ele se apresentar, tá bom? Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Jefferson Montreusol. Eu sou psicólogo, sou mestre em educação e sou doutor em psicologia clínica. E também estou atuando na área da clínica psicológica, com atendimento psicoterápico e tudo mais. Então, agradeço muito o convite da Ari por poder estar presente aqui com vocês para discutir algumas questões essas que estão tão marcadas, eu acho que nesse momento atual nosso, né, a questão da saúde mental, como sempre é importante a gente trazer essa discussão e trazer também a discussão do que completa essa saúde ou da complexidade que tem essa discussão da saúde mental para a gente, principalmente no ambiente educacional. Né, o quanto é complicado algumas questões. Também sou professor da Unigran Capital, então a gente está nesse entremeio, a gente está nesse movimento e eu acho que muito bacana a sua atitude, Ari, de trazer a discussão. Espero que vocês gostem também de algumas questões e vamos dialogar, né? É verdade. A Estela está falando que tem muitos alunos dela que estão participando. Oh, que bacana. Obrigada, Estela, que os alunos estejam participando. Fico feliz. Uma aluna falou comigo para a gente gravar a live. Vou pedir ao Aham. vivo aqui para se a gente pode gravar. Pode gravar a live, Jefferson? Pode, por mim sem problema, gente. Não tem problema não. Acho que é até bacana depois para compartilhar, socializar com o pessoal, né? Acho que é legal. Sim. Olha, eu tive algumas perguntas recebidas antes, desde que eu fiz um post sobre ansiedade. E aí, alguns professores entraram em contato, algumas pessoas da área de educação, que não são exatamente professores, mas agentes da educação, Sim, sim. coordenadores, diretores de escola. E aí eu achei bacana trazer essas perguntas para cá. Vocês que estão aí, gente, quiserem deixar perguntas também, eu vou ser a hostess nesse momento. Eu vou receber, vou anotar as perguntas e eu vou passar para o Jefferson. Vai ser quase uma entrevista. Então, e, e aí a gente pode discutir sobre isso com vocês por aqui. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer está anotada aqui, gente. Eu vou ler para não me perder. Antes dos tempos da pandemia, o trabalho docente já era um objeto de estudo comprovado sobre o alto nível de estresse e ansiedade. Agora, Sim. com essa necessidade de adaptação e mudança, todos os professores estão aí indo para o lado do YouTube, aprendendo, gravando, se transformando, recebendo pressões de várias ordens, né? Há novos componentes e esforços para atender às novas demandas. Como você vê a saúde do profissional de educação nesse contexto? Tá.
Bom, acho que a gente tem um panorama de coisas aí para falar. E eu geralmente tenho o costume de falar demais, gente, mas qualquer coisa você me corta, tá, Ari? Olha, eu acho Tá que bom. para a gente pensar no panorama que a gente está vivendo e como isso está implicando na saúde mental dos profissionais da educação, sejam professores e até outros especialistas da área também, eu acho que a gente tem que lembrar algumas questões acerca da educação e da onde eu parto com a minha visão de educação. Então, eu acredito e eu tenho discutido algumas questões a respeito da educação enquanto processo de produção humana. Né, e como a educação é um princípio elementar para a transmissão da cultura. Né? E aí, o que eu entendo por cultura, gente? A cultura, para mim, não é só chapéu de nordestino, comida típica, mas a cultura é tudo que a humanidade foi produzindo ao longo do período histórico, dos momentos históricos, para dar conta de satisfazer as necessidades que vai tendo, né? E assim formulando uma base de conhecimento, mas também de bens, de produtos e tudo mais que possam arcar com a nossa realidade. Então, eu acredito que a educação está nesse patamar. Quando a gente pega a história da educação, a gente vai ver desde os primórdios como que este processo sempre demanda uma relação que é uma relação com o outro. Né, entre aquele que possui o domínio da cultura e aquele que vai ser ensinado sobre esse domínio da cultura. Eu acho que aqui já começa uma relação que talvez é o que está implicada muito mais nesse momento, é a relação social. Né? Então, educação depende de relação social. E relação social vai depender de muitas outras questões, tanto de aspectos exteriores, como também de aspectos interiores, aspectos subjetivos. Então, eu acredito que todo o processo da educação, ele é um processo que, de certa forma, desgasta também a nós educadores, a nós educados ou educandos, é um desgaste, e quando eu uso a palavra desgaste, eu não acredito que tenha só um percentual negativo, mas é um desgaste de entender a realidade e aprender essa realidade, interiorizar essa realidade, integrar essa realidade para constituir as suas demandas, as suas condições. Então, educar é uma tarefa árdua, como muitos falam, mas é uma tarefa produtiva. Né? Ela sempre gera um produto. E aqui talvez a gente tenha um elemento que tem uma complicação um pouco. Porque quando a gente gera um produto da educação, geralmente esse produto não é tão palpável. Né? Porque o produto que a educação gera é o outro, é o ser humano. É diferente de quem produz um artesanato, de quem produz um sapato, onde você tem o final da produção e você tem o elemento que constituiu essa produção. Na educação, a gente tem a pessoa, mas a gente não vai ter a certeza se o produto foi produzido pela pessoa, se a forma que a pessoa organizou. E a gente poderia discutir avaliação, a gente poderia discutir um monte de coisa. Mas eu acho que aqui a gente começa um desgaste do profissional da educação, que é um primeiro desgaste do não reconhecimento do próprio produto da sua ação. Né? E esse desgaste, ou essa condição, é uma condição psicológica. Né? O quanto não ter o contato, ainda o controle desse produto, me coloca numa relação onde eu invisto e em muitos momentos eu não consigo ter um retorno disso, porque as pessoas vão viver, as pessoas vão adiante, e que bom que elas vão adiante. Né? Isso significa que está dando certo o processo educativo, mas também deixa de alimentar na gente alguns outros elementos, alguns outros processos que são fundamentais. Então, eu acredito que se a gente não tomar cuidado, a gente cai em algumas relações em que isso se torna um esvaziamento, né? E um esvaziamento do sentido do próprio trabalho. Aí a gente pode entrar na discussão da síndrome de burnout, esse esvaziamento emocional que tem acometido um monte de gente e profissionais, não só da educação, mas também na área da saúde. A gente pode falar de questões do desenvolvimento de quadros depressivos, mas também podemos falar do desenvolvimento do quadro ansiógeno. Né? Então, algumas coisas sobre ansiedade. Primeira delas, e assim, trazendo mais para uma realidade nossa do dia a dia. Gente, a ansiedade não tem caráter somente negativo. Né? Todos nós precisamos de um certo grau de ansiedade para estimular a produção do nosso movimento, seja um movimento psicológico, um movimento corporal e toda essa condição. Então, quando você quebra uma realidade que está estanque, e isso a gente está lá na biologia, né? A gente chamava de homeostase e tal, quebrou a homeostase, isso te coloca num ímpeto, te coloca numa energia, te coloca numa ansiedade para a execução de alguma tarefa, de alguma ação. Então, a ansiedade ela faz parte da nossa vivência comum do dia a dia. Né? Assim como tristeza, alegria e outras emoções também fazem parte.
Mas uma questão importante é como a ansiedade ela vai acabar tomando alguns graus de desenvolvimento mais elevados. Porque da mesma forma que eu estou produzindo essa condição, se eu não finalizo a condição que eu estou produzindo, esta produção continua a existir, talvez numa condição mental, cognitiva, e não se finda. Quando não se finda a produção, ou ainda não terminou, ou não foi produzido, a ansiedade continua a executar, a existir. Então, é como se na psicologia a gente pudesse discutir a ansiedade tanto numa condição psicológica, mas também como mundo do trabalho, como psicologia do trabalho. E trabalho não só como emprego, mas enquanto atividade humana, enquanto ação humana na realidade. Então, Sim. acho que antes da pandemia, a gente já tinha isso muito delimitado. Né? A gente já tinha isso muito claro de entender como que a ansiedade é produzida nesses espaços, como que esse trabalho do docente, ao mesmo tempo que é um trabalho de potência gigantesca, ou educador, na verdade, não é só docente, né? É um trabalho de uma potência de construção humana, de desenvolvimento, a gente às vezes se vê de mãos atadas, a gente às vezes se vê cindido, talvez porque falta material, talvez porque tem um problema aqui, talvez porque os próprios alunos têm outras demandas que não são a demanda da escola, da universidade, seja como for, né? E que isso acaba inviabilizando alguns processos ou também dificultando certos desenvolvimentos. Então, esse movimento, ele acaba nos deixando também mais ansiosos. E a forma da gente lidar com isso, dependendo da perspectiva de realidade que nós mesmos temos, pode gerar alguns complicantes. Né? E aí a gente vê pessoas com crise de ansiedade, síndrome do pânico e vários outros elementos que podem se desenvolver ou serem desencadeados a partir disso. Então, acho que a pandemia, ela rompe com alguns processos. Ela rompe com algumas condições da relação social. Ela rompe com algumas condições do tete a tete, ou seja, da proximidade, né? E elas nos coloca numa condição que é estar social, mas não estar presente na relação social. Parece que é simples, parece que é a mesma coisa, mas não é. Saiu uma pesquisa, não sei se é do jornal É o País ontem, que fala justamente por que a pandemia elas nos exaure emocionalmente nas lives. Né? O porquê que isso tem um caráter tão complexo. E uma das questões que a reportagem apontava para a gente era justamente essa característica da não relação direta socialmente. Ou seja, quando você está em frente de uma pessoa, trabalhando, dando aula, você é diretor, você está com os alunos, você tem toda uma implicação que é o olhar, que é o escutar, né? Mas você também tem outros elementos que estão dados na dinâmica do que está acontecendo. O corpo das pessoas se comportando, o corpo é um elemento importante, né? E tudo que está se desenvolvendo. Quando a gente está nesta relação mediada por um instrumento de comunicação, a gente precisa de muito mais esforço. Porque aqui geralmente vocês estão me vendo neste pedacinho e eu estou vendo você nesse pedacinho também. Então eu preciso de muito mais esforço de cognição, de pensamento, para ir captando todas as informações que você está me dando, seus olhares, seus gestos, para ir formular entendimento do que está acontecendo nessa realidade. Isso também exaure, isso também nos deixa mais ansiosos, isso também nos coloca num outro movimento. Né, que isso geralmente tende a desencadear processos de ansiedade e tudo mais. Eu tenho visto dentro da clínica, e há um mês e pouquinho, o quanto aumentou o número de pessoas procurando atendimento psicológico. Né? E, assim, 70% relacionadas com ansiedade na pandemia. Então, é medo, é pânico, é o não saber o que fazer, era o sentimento de estar perdido, e tudo isso desencadeando quadros de sufocamento, vermelhidão no rosto, enfim, como que o corpo mostra pra gente essa ansiedade. Então, acho que quando a gente fala de ansiedade, um dos primeiros elementos é pensar o corpo, né? O quanto ele é Sim. importante. Meu psicólogo fala bastante disso comigo, sabe? Eu gosto Uhum. muito dele. Seguindo isso, seguindo essa linha de da gente falar e de se olhar, é muito importante que a gente tenha gente que está falando comigo, e eu vou falar com o Jefferson. Uhum. Tá. A gente tenha essa consciência de se auto-perceber também. Até que ponto isso é natural,
E é possível de se compreender, porque a gente está vivendo algo que é um estado de exceção, né? Sim. Uma amiga fala que parece um estado de suspensão, porque as coisas estão todas suspensas. E até que ponto, agora, Jefferson, que sinais a gente pode perceber no corpo ou na vida, não Uhum. precisa de ritmo algum, para que as pessoas tenham uma percepção do que está passando da normalidade, do que seria esperado nesse momento, com relação à saúde mental. Entendi. Olha, Ariane, quando a gente pega os manuais de classificação de doenças mentais ou ainda de saúde, manuais de psicologia da saúde, a gente pode até dar uma identificação para isso. Falar assim, olha, é assim, é isso, cuide disso e cuide daquilo. Mas eu acredito que, para além desses manuais, o que a gente tem que tomar conta é qual é o seu desenvolvimento, né? Porque eu tenho visto também muita gente assim desesperada com o que está acontecendo e preocupada, óbvio, todos nós estamos, mas também assim, às vezes essa preocupação, ela não se alterou tanto da forma como você já era. Né? Então, talvez o que a gente pode discutir não é somente o que o momento está produzindo, mas também a forma como a gente já estava sendo produzido para chegar a este momento. Né? E aí a gente teria um panorama gigantesco de coisa para falar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu não acredito que as crises de ansiedade que a gente tem tido, porque todos nós temos em algum momento da semana, alguma coisa assim, uma crise dessas, elas são somente do momento que a gente vive. Eu acho que ela já traz uma grande gama de coisas pessoais e que aí, dependendo da resolução ou não resolução dessas questões, elas vão ficar mais afloradas, né? E aí, claro, temos percentual da própria pandemia, que aí complica um pouquinho mais. Bota mais uma pimentinha aí no nosso molho e fica complicado. Eu acho que, assim, um dos primeiros elementos que a gente tem que pensar ainda vou voltar à questão do corpo. Porque muita coisa a gente racionaliza, mas muita coisa a gente não dá conta de racionalizar. Né? Então, eu tenho até conversado com uma amiga minha muito sobre isso, o papel do corpo na construção, inclusive do processo terapêutico e tudo mais. E o quanto esse corpo, ele às vezes vivencia alguns elementos que a gente não dá conta de entender. Então, eu acho que um princípio elementar deste momento é começar a prestar atenção no corpo. Né? O corpo, gente, ele vai falar de alguma forma. Ele vai trazer para a gente algum elemento que está sendo trabalhado. Às vezes não tão conscientemente. Não é uma coisa que você para no dia a dia e fala, eita, não, se você conseguir fazer isso, ótimo. Mas às vezes isso aparece de formas diferentes. Isso a gente já sabe na psicologia há muito tempo. Né? Desde a área da psicossomática mais antiga, onde a gente falava das tais doenças psicossomáticas e tudo mais, até a área mais nova da psicossomática, que vai falar para a gente, olha, tudo é psicossomático. Porque tudo vai envolver uma mente e um corpo. Não dá mais para separar esses dois elementos. Né? Então, não é só uma gastrite nervosa que é psicossomática. Não, tudo. Então, toda a nossa ansiedade está nessa relação entre corpo e mente. E claro que a mente potencializa um pouco isso. Algumas pessoas demonstram mais com o sono. Então, assim, o primeiro elemento que começa a ser alterado é o sono. Então, assim, ou não consegue dormir, né? Tem uma insônia inicial, ou tem uma insônia intermediária, que acorda 2, 3 da manhã, né? Ou tem uma insônia final, acordou às 5 e aí é isso e não dorme mais. Então, o sono é um dos primeiros elementos que começam a apresentar essa condição para a gente, condição ansiosa ou ainda ansiógena. Outro elemento importante algumas pessoas apresentam apatia, porque tanta ansiedade desgasta, esgota emocionalmente essa condição. Então a pessoa fica mais apática, chega na metade do dia, ela já está sem energia, ela já não consegue mais ter tanto movimento, porque ela já se sente mais esgotada nesse princípio. Ou chegou à noite, é como se precisasse do sofá para cair, porque não dá conta. Outras pessoas têm apresentado até, sei lá, quadros mais avançados, por exemplo, de formigamento de braço, taquicardia, né, coração disparado, medo que não sabe de onde vem. Às vezes, dor de estômago também é muito frequente, né? Porque para algumas pessoas, e não para todas, quando está ansioso, ou come demais ou também não come. Então, o que acaba acentuando esse desgaste também da região gástrica. E aí gera também dor de estômago, aumenta a produção do suco gástrico. Enfim, gente,
desencadeia um monte de coisa. Mas assim, preste atenção nesses princípios, na condição do seu sono, né? Se você está conseguindo levar ele tranquilamente. A ansiedade, às vezes, ela vai se mostrar ou de forma episódica ou de forma dissolvida, diluída, né? Então, geralmente, algumas pessoas têm uma crise de ansiedade. E quando eu falo em crise, não é que a pessoa surtou, saiu gritando, não, pelo contrário. Às vezes ela está tranquila em casa e o coração vai a mil e ela começa a suar e ela não sabe de onde vem aquilo. Então, isso é uma crise de ansiedade. Pode ser também essa crise. Ou essa ansiedade pode aparecer dissolvida durante o dia a dia. Aquele estado onde, assim, você não consegue se concentrar, você não consegue ficar parado, você não consegue, você começa a fazer uma coisa, mas não consegue terminar essa coisa, e aí você já muda de coisa, e a toda hora você está alterando tudo que você está fazendo. Então, isso é um nível de ansiedade que ele vai sendo acumulado durante o dia todo. E ainda tem um terceiro grupo de pessoas onde essas duas condições também se juntam. Né? Então, além dessa ansiedade generalizada aí durante o dia, dissolvida, ela à noite tem esses picos de ansiedade, às vezes no sono. Né? Então, por isso que em muitos momentos, às vezes quando a gente acorda, é um despertar que o corpo está falando, olha, vai em frente, acorda, tem muita coisa para fazer, tem isso, tem aquilo. Então, é como se o corpo desse uma descansada básica, mas dependendo do sono, ele nem atinge o grau de relaxamento. Então, você acorda mais cansado, você acorda exausto, né? Existe Então, um ciclo também, né? sim, sim, sim. Então, gente, eu E acho que a atenção ao corpo é um mecanismo fundamental, porque é ele que vai apresentar a condição ansiógena primariamente, né? assim, tem muitas coisas que eu anotei enquanto você falava. Uhum. É, Achei bacana, porque as pessoas estão comentando. Queria ler um pouco os comentários para Tá. incluir também isso. A Daniela falou que adora esses dois. A Cléia fez vários comentários. Falou que isso se passa no corpo do terapeuta também. Sim. Que a pandemia potencializa as questões mesmo. E concordou em uma parte da sua fala, que ela, olha ele. É, a ansiedade dissolvida é terrível, a Daniela falou, e nós temos uma pergunta aqui que Tá. eu queria fazer. A Gisele Machado, essa eu anotei no bloquinho aqui. Que conhecimentos a respeito do desenvolvimento social das crianças precisamos alicerçar na prática do professor? E que teóricos nós podemos estudar nesse processo? Não sei se é dessa área que você gostaria de falar Tá. nessa Sim. área para Olha, eu ajudar. acho que assim, a discussão que eu posso apresentar é uma discussão um pouco mais voltada para a psicologia, que é onde eu tenho trabalhado mais, né, e desenvolvido a minha produção. Eu acredito que a ideia de pensar o desenvolvimento social da criança, ela perpassa por toda uma condição social, mas uma condição de cultura. Ou seja, quando a gente busca entender qual que é o papel social da criança, a gente vai ter na condição histórica várias posições desde a criança vista como um anjo e por isso sem sexo, sem vontade, sem desejo, que, por exemplo, é o que o Freud tanto causou espanto, né? Então, quando o Freud vem ao mundo e diz, olha, a criança tem desejo, nossa, o mundo fica escandalizado, porque naquele momento acreditava-se que a criança era um ser nulo, né? Tal ponto, assim, ela era quase uma cópia do anjo e toda a representação era em cima disso. Em outro momento da história, a criança passa a ser vista como cópia do adulto. Né? Então, assim, um adulto em miniatura. Então, tudo ela dava conta e aí a gente tinha que acelerar o desenvolvimento dela para ela produzir mais socialmente. Então, quando a gente pega esses movimentos, a gente vai ver que a criança ela tem uma condição biofisiológica e também psicológica, mas ela também tem a guiada do desenvolvimento muito dada pelo padrão social. Né? Então, assim, dinâmica da vida social conduz o que se espera de desenvolvimento para uma pessoa ou não. Né? Então, o nosso desenvolvimento ele nunca vai ser pleno. Né? Depende da perspectiva que você coloca para essa plenitude. Depende da sociedade que existe para essa plenitude. Então, é igual hoje em dia, por exemplo, a criança está avançando no desenvolvimento e quando chega mais para frente um pouquinho, ela começa a entrar naquela pré-adolescência, aí ela não é adolescente, ela não é pré-adolescente, ela não é mais criança, ela não é nada, ela está num limbo, né?
Aí, para algumas coisas, ela não pode, porque ela não é adolescente. Para outras coisas, ela não pode, porque ela já não é mais criança. Então, essas fases ficam muito complicadas para o desenvolvimento infantil. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o cuidado não é só com o desenvolvimento. O cuidado é, vamos entender primeiro que tipo de sujeitos essa sociedade quer, para aí a gente entender o que a gente faz com essas crianças. Para isso, eu acho que eu posso indicar para vocês o livro do Felipe Arrié, História Social da Criança e da Família, aonde ele vai construir essa história, claro, muito vinculada à história da família, né, e a família burguesa e todo esse movimento que vai acontecendo nas alterações da produção familiar. Talvez eu possa indicar para vocês também um texto do Vygotsky sobre crise do desenvolvimento, né, onde ele vai falar como que, se não me engano, é um texto sobre a crise dos 7 anos ou dos 13 anos, alguma coisa assim. Em como que, em alguns momentos, devido à dinâmica que se estabelece entre sujeito, subjetivo e realidade social, o sujeito não dá conta mais da realidade, o que gera uma crise. Né? Então, essa crise não é algo somente negativo, mas é uma necessidade de reorganizar esses conteúdos para entender o que a dinâmica da vida social espera e o que ele também precisa desenvolver para dar conta de estar nessa dinâmica da realidade. Então, acho que isso também poderia ajudar vocês. Penso que os livros sobre Psicologia Escolar da Maria Helena de Souza Pato pode ajudar muito a gente a pensar esse desenvolvimento infantil. Ela tem um livro, eu não me lembro o exato ano da publicação, não sei se ele é da década de 80, que ele chama Psicologia Escolar. Ele é dessa grossurinha assim e marronzinho. E aí vocês vão encontrar em sebo, porque não tem mais para vender. Então, assim, a Maria Helena, ela traz uma visão totalmente, não vou dizer avançada, mas eu vou dizer de uma posição mais crítica para pensar a dinâmica dos sujeitos, a dinâmica das crianças e todo o desenvolvimento infantil que existe nesse contexto. Então, eu acho que a gente consegue ter um olhar dessa dinâmica social para as crianças nesses 3 materiais muito importantes. Eu vou falar novamente do Vygotsky, porque é o que eu tenho trabalhado mais. Saiu um livro dele agora, na verdade não é dele, né? São textos dele que foi organizado sobre a pedologia, que era o estudo do desenvolvimento infantil. E aí eu acho que ele tem uma dinâmica incrível para falar para a gente. Então acho que pode ajudar vocês também. Gente, eu anotei todas essas indicações do Jefferson para quem está assistindo. E depois eu posso publicar. Quem quiser me perguntar, eu vou deixar anotado e fazer um formato de arte para ficar mais fácil para compartilhar isso. Porque realmente existe muita informação. E é bacana que a gente tenha recomendações e aprenda com alguém que sabe bastante a respeito. Aqui nós temos algumas falas. E antes dela, eu quero citar uma frase aqui que faz muito sentido para mim e que trata de um pouco do que você falou. A Ana Thomas é uma querida que tem esse pensamento. Paradoxalmente, o autoconhecimento não se dá sozinho fora do encontro. Eu não me fecho para me conhecer, eu entro em relação para me conhecer. Olha eu só. me conheço dos outros, através dos conhecimentos à minha volta. Então, quando você falou da questão, você fez um contexto, um apanhado falando da questão da diferença também dos nossos contatos assim online e do contato presente. Isso. E aí tem a Joyce falando disso, os posicionamentos dela, e aqui que eu acho que é legal a gente ler, mas eu quis trazer esse pensamento que fala muito do que eu acredito. Uhum. Que a gente sente falta desses afetos, né? A gente Sim. sente falta desse contato. E isso nos pesa também durante esse período de pandemia. Porque são muito diferentes as formas de se conectar. A Joyce disse que a pandemia está gerando cada vez mais ansiedade entre as pessoas, principalmente para aqueles que tinham uma rotina corrida, e agora está assim sem nada para fazer, e o corpo somatiza. Isso. Na visão acredito que agora vai ser que aparece cada vez mais sofrimentos internos que não foram revelados. Por isso está crescendo a busca por psicólogos. Às vezes a gente conseguiu abaixar o volume do mundo externo e aumentar o volume do mundo interno nesse momento, talvez, né? Porque muitas pessoas, assim como eu, estão em home office. Então, a gente realmente muito menos relações, muito menos trocas, tem menos trânsito, com certeza, vendo pelo lado bom, tem menos outras questões, mas tem essa falta dos afetos e das trocas presenciais que são importantes para muita gente. Eu acho que isso é fundamental, sabe, Ariane?
Às vezes as pessoas acham que vocês são psicólogos, vocês sabem lidar com tudo. Mentira, gente! A gente não sabe lidar com tudo isso, não. A gente também está sendo afetado por tudo isso, a gente também está somatizando tudo isso. Aí a gente também tem a nossa terapia, né, para poder tentar entender um pouco desses afetos, a forma de lidar com esse momento, toda essa estrutura. Acorda no meio da madrugada também. Então é isso, a gente também não pode somente psicologizar a ansiedade. Sabe, de falar assim, não, vamos ensinar uma receita para que mesmo que o mundo esteja do jeito que está, todo mundo fique bem. Não, gente, não dá. Né? Eu não acredito nisso. Né? Eu acredito que, claro, nós temos que ter olhares para o sofrimento, né? E é justamente talvez esse o limite. Se perguntar assim, Jefferson, mas se você falou que a ansiedade também é normal, qual é o ponto da anormalidade? Né? Então, assim, gente, o ponto da anormalidade é a sua avaliação pessoal também de quando alguma coisa começa a te afetar demais, de quando alguma coisa começa a te fazer mal. Eu falei do sono, mas tem muita gente que, assim, que acorda 4 da manhã todo dia e tá tudo bem. Então não dá só para a gente generalizar e achar que a ansiedade é só nesse nível psicológico. A gente tem que lembrar também desse contexto que a gente está vivendo e, infelizmente, também ter paciência frente a isso. Talvez uma das palavras que eu mais tenho utilizado nesse momento é permita-se. Permita-se sofrer, permita-se gritar, permita-se falar, eu não sei o que eu faço, permita-se liberar essa energia acumulada através de algum mecanismo. Né? E a gente pode até pensar em algumas dicas, talvez, da forma de exteriorizar isso. Cara, quer gritar, grita. Quer cantar, canta. O que você conseguir encontrar de elemento mediador para trazer esses conteúdos para fora, podem ajudar vocês. Né? Eu indico para alguns clientes meus o caderninho terapêutico. Né? Ou seja, gente, tem gente que, assim, no meio da madrugada acorda e é aquele ímpeto e aquela coisa. Gente, tem um caderninho ali onde você anota as coisas. Mas, assim, é um anotar que não tem fundamento. Precisa fazer uma redação. Não, gente. É aquilo que vier na cabeça. É aquilo que apareceu ali no momento, você escreve. Se quer desenhar, não quer escrever. Por exemplo, para mim, caderninho terapêutico eu acho legal. Eu tenho o meu. Tá aqui do meu ladinho, que ele fica aqui guardado. Mas não dá para escrever. Eu já passo tantos dias, tantos momentos escrevendo, que aí no meu caderninho terapêutico eu não quero escrever. Eu quero desenhar. Então, assim, na hora que eu sinto que o negócio está apertando, eu vou aqui, eu desenho, eu chamo a minha amiga para bater um papo e a gente se liga, a gente faz webcam, webchamada e tudo mais, para também tirar um pouco essa energia. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que entender que o momento está proporcionando isso, a gente também tem que entender que existem formas, talvez, da gente lidar com isso. Né? Algumas pessoas, talvez, em algum momento, vai necessitar passar por um acompanhamento médico. Porque, desculpa, com as crises de ansiedade, as crises de pânico, não é fácil a gente lidar com isso, né, gente? Então, às vezes, a gente tem uma crise, nos coloca em situações muito desconfortáveis. Então, talvez o médico pode auxiliar para fazer uma avaliação, né, para verificar se você precisa de uma medicação para ajudar você a passar por este momento. E não é algo ad eterno para sempre, mas é para dar conta de organizar um pouquinho, né, e acalmar um pouco seu corpo nesse momento. Mas tem gente que talvez não precise disso. Então, acho que começar a lidar com essas permissões, a Cleia até colocou aqui agora, permita-se não ter controle. Né, que eu acho que isso é o que a pandemia está mostrando para a gente como possibilidade. Né? A gente achava que a gente era o dono da razão. A gente achava que a gente tinha controle de tudo, que a gente fazia tudo que a gente queria, a gente ia para onde a gente queria. Aí a pandemia faz assim, ó, pá, né? E fala assim, não, não vai, não pode, não estão, não querem. Então, assim, essa ausência de controle também é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Né? Eu acredito que todos nós, em algum momento desses últimos 60 dias, paramos sozinhos e pensamos, e aí, né? Como que eu me organizo nisso tudo? Então, isso também é desenvolvimento, gente. Né? A crise tem um papel negativo, mas a crise também gera reorganização, reconstrução em vários outros processos. E aí, quando a gente pensa até no universo educacional, não sei, eu acho que toda a galera que está assistindo a gente aqui, mas também outras pessoas que dialoguem com esse universo, às vezes trabalhando diretamente, às vezes é mãe de um aluno que está em aula EAD, gente, não está fácil para ninguém.
tá? Eu sou professor universitário e todo mundo acha, mas a universidade... Não, gente, não é assim, né? Então, assim, além de dar conta de todo o contexto que eu tenho que ensinar, é aprender novas ferramentas, né? E aí a gente tá Google não sei o que, Google não sei o que, Meet, Logout, Hangout, e para levar o conhecimento com os alunos, a preocupação de que os alunos estejam compreendendo o que a gente quer dizer, a preocupação também em acolher esses alunos, porque tem dias que a minha aula começa e dura 10 minutos de acolhimento, né? Não é conteúdo, é acolher, falar, galera, ó, sei, entendo e estamos juntos nesse processo, também estou sofrendo. Então, esse acolhimento também é necessário. Então, o quanto está desgastando para a gente, né? Porque não que a atividade presencial fosse mais fácil, não. Eu acho que são qualidades diferentes, né? Não dá para a gente falar de facilidade ou dificuldade, mas são qualidades diferentes que exigem posições diferentes, né? E eu tenho me sentido muito exigido nesses últimos tempos, né? Para dar conta de todo esse processo, a preocupação com os alunos, a preocupação com o conteúdo, a preocupação com o ser humano que eu estou formando, né? Porque isso também é eu fui para o ensino, para a docência, porque eu quero isso, né? Eu quero auxiliar a produção, auxiliar a formação das pessoas. Então, eu me preocupo muito com isso. Então, acho que para nós da educação, tá complicado sim, para todos nós. E acredito que ainda para os ensino infantil é ainda mais complicado, né? Porque aí, além do professor, de todo o contexto, a gente ainda precisa do papel muito ativo do cuidador, pai, responsável, porque se não forem eles para pegar as crianças, sentar um pouquinho, para estudar online, ou para ver a aula que está sendo colocada pelo professor, isso fica muito complicado, né? Então, eu acredito que nós, no ensino superior, eu digo nós, eu e meus amigos aqui, professores, a gente ainda consegue ter uma dinâmica que o aluno também tem uma ação, e que no Sim. ensino infantil, talvez, isso demanda muito mais do ambiente familiar, né? E as famílias estão estressadas, e as mães estão preocupadíssimas com todo esse processo. Então, tá complicado, gente, né? Mas prestem atenção também na forma como você vai se organizando em tudo isso. Eu acho que além do sofrimento, tem uma perspectiva positiva disso. Aí, qual é a perspectiva positiva? Cada um vai pensar em qual é a sua realidade, qual é a sua demanda e a forma de agir sobre essa demanda. Eu estava conversando com alguns alunos ontem, eu acredito, e talvez eu possa até estar enganado depois sobre tudo isso, mas o quanto a pandemia também vai alterar tudo, né? Então, assim, desde condições basais, da gente entender que, por exemplo, sei lá, aniversário da minha avó, não vou poder estar com ela. Mas eu posso fazer uma videochamada, porque na pandemia funcionou, agora eu posso fazer uma videochamada. Então, condições básicas de vida, até, obviamente, condições mais avançadas de como isso vai alterar a nossa dinâmica, né? Então, acho que a gente tem terrenos diferentes para lidar aí. Eu achei muito bonito esse momento, Jefferson, que você coloca um pouco da vulnerabilidade. A questão de se colocar como professor e falar um pouco de como é estar professor nesse momento. Ser e estar, talvez, a expressão seria correta, porque Ixi, a gente tem um pouco do mundo ideal também nas redes sim, sociais. E é isso que a sim, gente quer mostrar nessa live. A gente quer falar um pouco desse mundo real. Inclusive, o convite para você foi duplamente feliz para mim, né? Por conta disso, por saber da sua condição de professor e por saber da sua condição de poder falar também a nível de saúde mental. Que isso uhum, um olhar mais aberto, talvez até mais autêntico, para o que a gente gostaria de trazer, que é a realidade das pessoas. Que nós estamos, assim, eu como aluna e como mãe, que tem filho em EAD agora nesse momento, e tem que lidar com essas demandas em EAD, entender as professoras dele, entender todo esse contexto. Como pessoa que trabalha com escolas e vejo as demandas diversas que têm sim, acontecido sim, de educação infantil, principalmente, e ver esse lado de aluno também, né? Como é ser aluno nesse momento. Eu lembro de estar em sala de aula e ser conversado em diversos momentos que a psicologia não é um curso online. É um curso que ainda não havia sido aprovado. uhum, Mas nesse momento de exceção e de suspensão, as coisas estão acontecendo assim para acontecer, né? sim. Então é muito interessante ser um aluno nesse momento. Então, viver um momento histórico mesmo. Agora, voltando às perguntas, você já falou a respeito dos sinais.
e até algumas dicas como psicólogo com relação a esse autocuidado, né? Algumas Uhum. pessoas citaram dançar, algumas pessoas citaram pintar, de várias situações aqui no meio. E eu acho interessante te perguntar agora, que acho que é a última pergunta que eu tinha anotada, que é como que a psicologia pode nos ajudar nesses processos? Eu sei que está diluindo a sua fala, Uhum. mas eu queria uma resposta para essa pergunta diretamente. O que que a psicologia pode fazer para quem nunca foi, por exemplo, a um atendimento psicológico, Sim, sim. não tem essa vivência, não conheceu, mas está vivendo situações de ansiedade, de estresse, ou outros nomes e outras questões. Claro, claro, claro. E o que a psicologia pode fazer por essa pessoa hoje, em dia, no meio da pandemia? Tá. Acho que é uma pergunta assim que eu levaria 2 dias para responder, né? Mas, gente, ó, uma coisa que a gente tem que deixar claro é assim: o que é psicologia? E isso eu tenho uma birra, gente, né? Mas eu tenho uma birra não é de ninguém, não, é da própria psicologia, né? Tá difícil a gente mostrar para o mundo o que a gente pode fazer, porque o mundo ainda acredita que a gente é só para cuidar de doido, né? E aí fica complicado. Mas assim, a psicologia, enquanto uma área, enquanto uma ciência, enquanto uma profissão, ela tem muito a contribuir. Porque eu acredito que a psicologia ela está em várias instâncias. Ela está na instância terapêutica. Então, assim, você pode procurar um psicólogo para fazer um acompanhamento. Às vezes você tem muito medo de fazer terapia, ou às vezes você tem, sei lá, implicação, não quero entrar em terapia. Então, vale a pena também lembrar que, assim, dentro do universo da parte clínica da psicologia, não existe só a terapia. Existem outras formas, por exemplo, o aconselhamento, uma questão muito mais pontual. Você não precisa ir todo dia no psicólogo se você não tem esse interesse, ou também se a condição econômica apertou. Jefferson, olha, não dá para ir todo dia, toda semana e tal. Então a gente pode construir questões mais pontuais para lidar com esses momentos, e na hora que a questão aperta, você volta e tudo mais. Então nós temos outras possibilidades também dentro da área clínica. Mas a psicologia também tem a base dela, ou discutido em outras áreas. A gente pode pensar nessa discussão do trabalho, o quanto é importante a gente entender as nossas atividades e o porquê geralmente é o mundo do trabalho que nos faz sair de sintonia, que nos faz ficar mais ansioso, que nos faz acordar no meio da madrugada pensando, eu tenho tanta coisa para fazer, barari, barará, barari, barará. Então, por que que essas ações, na realidade, por que que essas atividades que a gente tem que executar, elas nos demandam tanto empenho e tanta energia? O que está por trás disso? Então, eu acho que isso é uma perspectiva interessante. E talvez uma outra dica que eu possa dar para vocês. Quando a respeito do universo do trabalho, ou ainda da prática educativa, da prática educacional, alguns elementos passam a te acordar demais, a te deixar muito ansioso. Aí você lembra, por exemplo, semana que vem eu tenho que entregar tal coisa, aí aquilo já dá uma disparada no coração. Materialize essas coisas. Gente, não fique só no mundo da cabecinha. Por isso que eu falei que a ansiedade não pode ser somente vista num nível psicológico. Então coloca no papel. Coloca o troço, a questão lá, a questão que te tira o sono. E aí começa a puxar quais são as implicações disso. Por que que aquilo te tira o sono? E vai fazendo ligação. E depois pensa também o que que você poderia fazer a partir disso. Eu acho que quando a gente materializa o pensamento, a gente consegue tirar ele um pouco de dentro da cabeça e consegue dar uma aliviada nessa perspectiva. Então é entender as nossas atividades. Pode ser? Pode falar, Ariane. Eu acho que um mapa mental, um diagrama são muito úteis. Vou dizer aqui Sim, de experiência própria, já fiz isso, tanto para estudar, porque às vezes a gente fica com muitos conceitos para sim. estudar, o mental é bom, e diagrama é maravilhoso, gente. Mas mesmo que vocês enumerem uma lista, olha, maravilhosa essa sua dica, Jefferson. E tem, por exemplo, eu vou fazer propaganda porque é o que eu tenho no meu celular. Tem aplicativos que você pode fazer esses mapinhas mentais, onde você coloca a questão no meio e vai puxando seta. Tem um aplicativo chamado Simple Mind Free, aonde você pode construir esse aplicativo, esse mapa mental ali. É uma forma de você canalizar essa energia em algum lugar. Então, acho que a psicologia também pode ajudar nessa área. A psicologia pode ajudar a gente a pensar esse processo educativo, né? Alguém perguntou agora há pouco aqui, ó, foi a Ótica Novo Olhar. Vocês acham que para as crianças é válido ficar insistindo em ensino à distância? Então, gente, quando a gente pensa numa perspectiva da psicologia da educação, a gente acredita que a educação pode ser feita de diversas perspectivas,
desde que sejam construídas tais perspectivas. Né? Então, eu acho que isso é importante, porque a gente poderia, por exemplo, discutir, tá, mas ensino à distância como? Se grande parte da população malemar tem computador ou ainda internet. Né? Então, se a gente, ou se você que está assistindo tem essa possibilidade, isso já é gigantesco. Mas também tem que construir elementos que dê suporte a isso. Né? É alguém que tenha o cuidado com essa criança para ficar no computador com ela, é outra pessoa que possa cuidar em outros momentos. Enfim, tem que ter uma estratégia para lidar com o ensino à distância. O ensino à distância ele não veio somente para ser mais alguma coisa. Ele exige uma qualificação diferente da relação educativa. Então, da mesma forma que... Oi? Oi. Deu uma quedinha. Tá, aonde que eu parei? Eu ouvi você falar, assim, a última parte que eu ouvi, a gente estava falando sobre o EAD para as crianças, a pergunta da ótica, e Isso. você falando desses desdobramentos, do que precisa, meio que desse pano de fundo, para isso ser razoável e viável para as famílias. Sim, sim. Esse background é preciso a gente pensar isso de forma diferente. Não dá para acreditar que o EAD é da mesma forma que o presencial acontece. Ou seja, pegar o menino, colocar o menino sentado e falar, assiste 1 hora de aula. Não, não dá. A gente tem que conversar, a gente tem que entender o que é tecnologia, para que isso serve. Então a criança também precisa ter esse subsídio, gente. A criança precisa entender por que ela tem que ficar 1 hora em frente ao computador. Porque o tio, a tia, o prof, seja quem for, ele não está mais presente. Né? Então, assim, são discussões que tem que ser plano de fundo também para você conseguir desenvolver uma boa ação educativa. Acho que uma outra área que a psicologia pode ajudar, além de tudo isso, é na área social. Né? Então, é pensar também essas relações. Agora, há pouco você falou, a gente está deixando de ser afetado. Então, depende. É isso, mais uma vez. Eu acho que a gente não está deixando de ser afetado. Eu acho que a qualidade do afeto mudou. Né? Porque antes Sim. o que era afetado aqui no toque, agora é afetado aqui. Então, você tem um afeto diferente de qualidade. Não quer dizer que é melhor ou pior, mas, assim, é diferente. Né? E às vezes isso também é um elemento importante, porque a gente fica muito naquela quase paranoia. Ah, mas eu não vejo a minha família há tanto tempo. Mas, gente, você não vê a sua família presencial, entendo, mas você vê a sua família à distância. Né? Então, o que você está precisando nesse momento? É ver sua família ou é um toque? Então, talvez começar a trazer isso para palavras corretas pode te ajudar também a se organizar nesse momento da pandemia. Né? Porque eu acredito que é um período, e com o período tudo vai passar. Então, a gente precisa tentar se organizar frente a esse período histórico aí que a gente está vivendo, né? É verdade, a gente não, eu acho que, pelo menos a minha geração, a nossa geração, não tinha vivido uma coisa histórica desse nível, né? Algo assim que ficasse para a gente lembrar por bastante tempo, que vai marcar uma geração, né? Li alguns artigos sobre isso. E até comentei na aula de História da Psicologia, gente, para quem está aqui acompanhando no perfil, que eu adoro as aulas do curso que eu estou fazendo, né? Eu falei, gente, a gente não sabia como era intenso viver um período histórico. Porque a gente lia lá nos livros, é legal ler, né? Sim. Mas eu acho que sair acho não. Eu tenho certeza que sair da ideia do que se é para a prática exige bastante. É bem diferente. Coloca outros movimentos, né? A Gisele Machado fez uma pergunta. Tem muita gente perguntando que passou aqui se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, gente. E eu vou tentar baixar ela para o YouTube para ficar melhor para compartilhar. Porque tem gente falando que gostaria de ter essa live para compartilhar. Então, vou baixar ela, tá? Eu vou falar a pergunta da Gisele. E, gente, a gente vai encerrar um pouquinho antes de dar 1 hora essa live. Nós já estamos há 48 minutos falando. Porque a gente vai precisar
organizar algumas dinâmicas externas aqui, mas foi muito bom ter vocês por aqui. Então, Gisele, agora é a pergunta dela. Vocês acham que tentar projetar o futuro em meio à crise e aos sofrimentos poderia ser um mecanismo de fuga? Me pego sonhando e projetando muita coisa para quando pudermos retomar o convívio social. Olha, Gisele, eu não sei se de fuga ou de ajustamento de vida, né? Porque, querendo ou não, sim, talvez é uma defesa também, né? Então, em pensar que as coisas vão ser diferentes em alguma perspectiva. Mas eu acho que até nisso, gente, é muito positivo, né? Porque a ideia de planejamento, ela já é incrível para a dinâmica psicológica, né? Então, poder planejar. Então, assim, uma ideia é, não fique somente na abstração. Não fique somente, é porque no futuro... Não. Então, assim, vamos pensar no futuro, mas também vamos planejar o futuro. Então, assim, no futuro, quando sair da pandemia, eu quero viajar com as minhas amigas. Tá, e aí, como que vai ser? Né? Então, vamos colocar isso no papel, vamos planejar, para não ficar somente nessa abstração muito grande. Senão a gente foge da realidade, e a hora que a gente volta para a realidade, ela continua dando uns tapinhas na nossa bundinha para a gente ir para frente ou para trás, dependendo de como for. Então, eu não acredito que pensar no futuro ou viver no futuro nesse momento seja negativo. Eu acho que o futuro é consequência do presente. Então, você tem que pensar no futuro, mas pensando no presente, planejando, organizando e dando conta de sustentar a sua dinâmica neste momento. E aí sim o futuro ganha sentido. Senão, o futuro não tem sentido, né? Sim, é isso mesmo. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui. A gente vai encerrar, né, Jefferson? E queria agradecer muito você ter aceito ter vindo para essa live. Realmente era uma demanda que as pessoas faziam muito via direct sobre esse tema e eu achei que foi incrível poder contar com você para elucidar essas questões. Agradeço a todas as pessoas que indicaram, até os alunos, para assistir. Sim, Obrigada. sim. E a gente pode fazer outras quando vocês quiserem, pessoal, e quando você puder também, Jefferson. Com Obrigada, viu? certeza. Eu que agradeço a você pelo convite, ao pessoal que está aqui, usando um pedacinho do seu tempo da tarde, quinta-feira, essa tarde geladinha, né, para assistir o nosso bate-papo, a nossa conversa. É sempre muito bom poder trazer um pouco da psicologia e da educação para conversar. Eu acho que é fundamental. E o que vocês precisarem, seja aqui, em outra live, seja na clínica, vocês podem pegar meu contato com a Ari também, né? Alguém precisar de psicólogo também, enfim. Vamos produzir esse momento e essa realidade para dar conta do momento que a gente está passando e lembrar que isso passa, que é um momento que faz parte da vida, mas que a gente avança para além dele. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, Jefferson. gente. Um grande abraço. Até mais.